noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus irmãozinhos do coração. Eu me chamo Alessiane, sou missionária católica. Que a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Quero partilhar com vocês hoje com muita alegria o evangelho do dia que se encontra em São Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. A proclamação do evangelho de Jesus segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora ele estava perto de Jerusalém, e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então Jesus disse: certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse: vejam o que vocês conseguem ganhar com este dinheiro até a minha volta. Acontece que o povo do seu país o odiava, por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados, a quem tinha dado o dinheiro, para saber quanto havia conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu ele. Você é um bom empregado, e porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser o governador de 10 cidades. O segundo empregado veio e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser o governador de 5 cidades, disse o patrão. O outro empregado chegou e disse: patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei no lenço e a escondi. Tive medo do Senhor, porque sei que é um homem duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Ele respondeu: você é um mau empregado. Vou usar as suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei. Então por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali: tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. Eles responderam: mas ele já tem 10 moedas, patrão. E o patrão disse: eu afirmo a vocês que aquele que tem muito receberá ainda mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse o rei deles, e os matem na minha frente. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa passagem do evangelho de hoje, Jesus conta a parábola das 10 moedas de ouro, profetizando a sua paixão, morte e a sua ressurreição, e a ascensão aos céus, onde Jesus foi feito rei no reino dos céus. E na parábola, o homem importante que foi para um país distante para ser feito rei, representa o próprio Jesus, que subiu aos céus e foi coroado rei dos céus. E um dia há de voltar como rei para julgar os vivos e os mortos.
E no versículo 14, no Evangelho de hoje, na parábola, Jesus conta que o povo do seu próprio país, ele quis dizer que os poderosos judeus, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os fariseus, na verdade, o odiavam. Alguns deles o odiavam. E não queria de modo algum que Jesus tomasse o lugar do imperador César, porque eles pensavam que Jesus veio a este mundo para depois do Império Romano, o imperador César. Mas na verdade Jesus, ele é o rei dos céus, o reino de Deus, e não deste mundo. E por isso que entregaram Jesus à morte, uma falsa acusação de que ele tomaria o lugar de César. Mas na verdade Jesus deixou bem claro para Pôncio Pilatos que o reino dele não é deste mundo, e sim dos céus, de Deus. E por isso que Jesus deu a sua vida na cruz para se tornar o rei do reino de Deus. Quando o homem, o rei, voltou da viagem, ele acertou contas com os empregados. E os dois primeiros lucraram com uma moeda de ouro que ganharam, que receberam do rei. O primeiro lucrou 10 e o segundo lucrou 5. E a estes o rei confiou 10 e 5 cidades, respectivamente, para os dois primeiros governarem. E o terceiro chegou ao rei e disse que tinha escondido a moeda por medo porque o terceiro empregado pensava que o rei fosse homem duro, mas na verdade o terceiro empregado usou mal a moeda que recebeu, deveria ter lucrado, mas não lucrou, escondeu, e por isso ele foi julgado pelo rei. E ordenou aos outros que tirassem do terceiro a moeda e dessem ao que tinha 10. Mas eles recusaram. Eles não queriam dar ao que tem 10. Mas o patrão explicou, afirmando que aquele que tem muito receberá mais, e o que não tem, e o que não tem, até o pouco que tem, será tirado. E no final o rei ordenou que trouxesse os inimigos para que fossem mortos na sua frente. E nessa parábola Jesus quis dizer que serão mortos espiritualmente, jogados no fogo do inferno, todos aqueles que desobedeceram sua palavra
palavra, os seus mandamentos, que perseveraram no pecado, nas trevas, na vida errada e não se arrependeram. Ou usar o mal, os dons que Jesus nos deu. E nessa passagem do Evangelho de hoje, Jesus nos ensina principalmente usar bem os dons que Ele nos confia. Usar bem os dons que Ele nos confia para a salvação de almas, sob diversas formas. E como a Igreja Católica hoje celebra a memória da mártir Santa Cecília, padroeira dos músicos, ela usou o dom do canto, da música, para salvar almas, para levar Jesus àqueles que ainda não o conheciam. E assim perseverou até a sua morte, até o seu martírio. E ela morreu cantando, louvando a Deus. Então, que nós usamos os dons, os diferentes dons que Jesus nos confia para a salvação de almas, para socorrer aqueles que mais precisam. A caridade também é um dom de Deus. É um dom que Deus nos dá para partilhar aquilo que nos sobra. Não somente material, mas também espiritual. E que vocês fiquem hoje sempre com as bênçãos de Deus, por intercessão de Nossa Senhora e de Santa Cecília, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração de vocês. Tchauzinho!